se tem alguma coisa interessante naquela Constituição, o que a gente pode dizer dela do ponto de vista positivo. É, tem muito a dizer, mas primeiro que ela é a Constituição mais durável da nossa história. Nós tínhamos uma elite muito estudada, muito preparada, que construiu o nosso constitucionalismo naquela época. Então não foi assim, caiu do céu, ou o imperador tirou da cabeça dele e impôs. Não foi isso. O poder moderador era um quarto poder, que não era nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário. Era um quarto poder, e quem o detinha era o imperador, e quando os poderes, sei lá, avançavam uns sobre os outros, quando havia um excesso, um erro, uma tentativa de um poder tomar o lugar do outro, o poder moderador poderia intervir. Então a gente retoma as discussões constitucionais, uma vez mesmo que esta Constituição em vigor já não é nem aquela de 88, é uma Constituição que foi sendo alterada por emendas e emendas e emendas, é uma colcha de retalhos, ou a gente volta a discutir Constituição, ou a gente tenta obedecer melhor o texto da lei. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu estou voltando aqui para conversar com o Rafael Nogueira. Como eu contei para vocês, ele é um dos autores do Clube Ludovico. Eu vou conversar com ele especialmente sobre a Constituição do Império do Brasil, de 1824, que é esse livro, e que ele fez a organização, ele foi o grande organizador. O que é esse livro? Esse livro pertence aqui à LVM, que é dona do Clube Ludovico. O Clube Ludovico consiste numa caixinha que acabou de cair no chão, mas eu vou pegar para mostrar para vocês daqui a pouco, que todo mês vem um livro. Esse livro é o livro do mês, da Anne Heine, que é Filosofia, quem precisa dela. Mas há outros livros muito interessantes nesse projeto Clube Ludovico. Você recebe toda semana, todo mês, um livro. Você se inscreve, vem um livro, vem marcadores de livro, às vezes vem adesivo de geladeira, olha aqui os marcadores. E esse aqui, que é o que eu vou te mostrar agora, A Consciência e Seus Inimigos, um tratado conservador sobre os principais erros da esquerda. Aqui temos o presidente, o Papa e a primeira-ministra, que também é tudo capa dura, tudo muito bem acabado, tudo muito bem feito, bem selecionado, preocupado com o conteúdo, sabe? Muito bacana mesmo. Minha mesa tá pequena para tantas coisas que eu resolvi colocar em cima delas. Mas tudo bem, né? A caixinha que caiu no chão foi essa aqui. Vem nessa caixinha aqui o Clube Ludovico, certo? Então você assina e todo mês você recebe na sua casinha, organizadinho, bonitinho, bem feito, bem elaborado. Ui, não falei que a mesa está pequena? Balançou tudo aqui. Mas tudo bem, estamos aqui. Tomara que não caia nada durante essa live, mas está uma pirâmide. Na outra live que a gente começou, eu disse que você tem 40 anos, é natural de Santos, do Isso. Direito, Filosofia, História e Educação, MS em História do Direito, atualmente é doutora em Estudos Globais na Universidade de Lisboa, foi secretário de Economia Criativa e é principalmente o organizador do livro da edição comemorativa comentada 200 anos da História da Constituição, a Constituição do Império do Brasil de 1824. Isso. O Rafael, esse Brasil lindo e trigueiro, esse Brasil brasileiro que estamos vivendo, vamos lá. O doutor Modesto Carvalhosa quer mudar a Constituição, fez um livro até, né? E o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança também tem um projeto de mudar a Constituição. Nessa Constituição de 1824, que a gente está comemorando os 200 anos, ela foi boa em algum sentido? Ela é que tipo de Constituição? O que você me conta dela? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, tá, Leda? Sou teu Imagina. fã, a gente na minha família também gosta muito de você, Muito tá? Então, obrigada. obrigado. É uma honra. E quanto à sua pergunta a respeito primeiro do livro, né, uma pergunta que surge por causa do livro do Clube Ludovico, fico muito feliz que você tenha mostrado também, a gente fez esse livro com muito esmero, ele está lindo, né, enquanto capa, É enquanto verdade. trabalho, assim. Então ele contém a Constituição de 1824, mais alguns ensaios que a explicam, né, e essa sua pergunta, se tem alguma coisa interessante naquela Constituição, o que a gente pode dizer dela do ponto de vista positivo.
Tem muito a dizer, mas primeiro que ela é a Constituição mais durável da nossa história. Se ela dura de 1824 a 1889, a gente tem a Constituição mais durável da nossa história. Nenhuma outra Constituição, essa aqui é a segunda mais durável, a de 88, que na verdade a Constituição que a gente tem hoje já pode ser chamada Constituição em vigor, né? Porque de 88 ela já não tem muito também. Então, É. mas de qualquer maneira, a de 24 foi a que mais durou. E engraçado, ela foi copiada em Portugal e depois foi instituída, ela entrou em vigor igualzinha, né, com algumas diferenças terminológicas, porque foi o próprio Dom Pedro I, lá em Portugal, feito Dom Pedro IV, que instituiu a mesma Constituição lá. Ela também é a mais durável da história de Portugal. E ela foi elogiada por vários intelectuais, entre os quais o Benjamin Constant, que era um suíço radicado na França, que deu muitas ideias para a própria Constituição de 24. Então, ela tem essa questão da durabilidade. Se a gente pode considerar o mérito de uma Constituição como um instrumento jurídico por excelência, capaz de conferir a um povo uma organização tal que possa trazer estabilidade, e um dos elementos da estabilidade é justamente a durabilidade de uma determinada ordem, a gente tem nessa Constituição a mais feliz de toda a nossa história. E a nossa Constituição atual pode ser comparada com ela em algum momento? Você acha que dá essa segurança, esse aval? Olha, é como elas são de contextos bem diferentes, né? A de 24 era início do século XIX e tinha uma questão de herdar algumas questões que existiam na nossa tradição portuguesa e recepcionar as novidades do liberalismo e do constitucionalismo que estavam vindo pela França, pela Inglaterra também, pelos Estados Unidos também. E aí unir tudo isso na nossa realidade brasileira da época. E aí isso foi muito bem feito. Hoje, na verdade, a gente fala da Constituição de 88, que já é uma Constituição. Pode ver, 88 é um ano que ele está antes da queda do Muro de Berlim. 88 faz parte de um período de redemocratização, portanto, de uma ideia de superar um período, aquele das décadas de 60 e 70, que era considerado ditatorial e que retirava certas liberdades essenciais e certos direitos dos indivíduos, né? Então ele estava num contexto em que o mito da época, né, no qual as lideranças brasileiras acreditavam, era o da restituição das liberdades, o da recuperação de uma tal de cidadania e de trazer uma tal de justiça social, que era o que estava na moda na época, porque naquele momento os socialistas se sentiram mais livres, tinham mais espaço, começaram a falar. Quando a gente vê que em 89 tem a queda do Muro de Berlim, e posteriormente no Brasil a gente tem uma direita representada no parlamento pelo PSDB, ou seja, não havia direita, o espectro todo estava da centro-esquerda à extrema-esquerda, então tinha a direita da esquerda e a esquerda da esquerda. Então a gente vê que a democracia estava um pouco, digamos assim, maltratada pelo contexto. E quando a partir de 2013 uma maioria silenciada aparece para tentar participar desse jogo, aí parece que não só a Constituição, mas as lideranças da época em que esta nova república foi instituída, não gostaram. Eu acho que o nosso grande desafio hoje é, de repente, adaptar essa ordem constitucional ou essa mesma Constituição, mas numa ordem que tenha a capacidade de receber, né, se não com alegria, com respeito, essa nova direita, os conservadores, os liberais, enfim, até os reacionários que querem fazer parte dessa democracia. Então eu acho que se essa Constituição não der conta disso, Leda, tem que fazer uma nova. Mas você acha que essa Constituição está dando conta disso? Esse país está aceitando que existe direita, esquerda, centro, quem não é uma coisa ou outra, sei lá. Porque há uma resistência muito grande ao que não é progressismo, né? Sim, sim. Há uma resistência muito grande e a interpretação daquilo que é democracia, ou seja, do espectro ideológico permitido, é muito restrita, né? Então a interpretação sempre é de que aqueles que são de direita são pessoas perigosas e merecem, sei lá, perseguição, não merecem ter Não, emprego, não merecem ter nada. nunca é a direita. Você nunca viu uma pessoa, um jornal ou um jornalista falando fulano é de direita, é sempre de extrema direita. Ultradireita, extrema-direita. Mas ninguém é de extrema esquerda? Porque Ninguém, Linda, olha que barato.
A direita da esquerda, que era o PSDB, como você falou, e a esquerda. Mas não era a extrema esquerda, era a esquerda. Isso. Agora mudou, Pois né? é. Nós não temos nenhum jornal, nada, ninguém retratando o que a extrema esquerda faz. Mas qualquer pessoa que, sei lá, reze o terço e que ache que, sei lá, aborto é uma abominação, essa pessoa está beirando perder todos os empregos e ser presa, né? Porque ela não é bem-vinda nessa festa democrática de hoje. Então, de fato, nesse sentido, eu concordo com você que ou precisa ter uma mudança de mentalidade ou também uma mudança constitucional. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! A Constituição, na verdade, ela não diz, é, não tem nos seus dispositivos algo que impeça a direita de existir, né? Na verdade, o que ela tem aqueles direitos preservados, só que hoje considera-se que há uma tutela sobre esses direitos. Eles podem existir ou não, se alguém deixar, né? Então, nós fomos tutelados, Leda, por muito tempo. No caso da monarquia, havia um negócio chamado poder moderador, sabe? Eu escrevi sobre isso no livro. Poder moderador era um quarto poder, que não era nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário. Era um quarto poder, e quem o detinha era o imperador, e quando os poderes, sei lá, avançavam uns sobre os outros, quando havia um excesso, um erro, uma tentativa de um poder tomar o lugar do outro, o poder moderador poderia intervir. Por exemplo, sustando uma decisão judicial ou derrubando a formação do parlamento, convocando novas eleições, ou ainda demitindo o presidente, porque a monarquia tinha presidente, né? O presidente dos ministros, o presidente do Conselho dos Ministros, demitindo o presidente do Conselho dos Ministros e, portanto, os outros ministros e chamando outro. Então havia essa possibilidade de intervenção por parte do imperador. Quando vem a República, e ela vem depois de um golpe militar, essa Constituição que foi feita depois, que é a de 1891, a Constituição da Primeira República, previa que o exército, que lá na monarquia ele só tinha por função nos proteger contra agentes externos, contra agressões externas, o exército ganha ali algumas funções de proteger contra excessos internos, garantia de lei e ordem. Eu não me lembro exatamente como está escrito, mas a Constituição de 1891 tem atribuições de política interna, porque o Exército reivindicava justamente uma maior participação. E o Exército, meu maior respeito, admiração, o Exército, durante a nossa história, teve capilaridade, capacidade de proteger um território imenso, que é esse nosso território e tal. Isso não é uma crítica, mas é um fato. O Exército ele ganha com a República uma participação mais ativa na política. E se sentiu tutelar, assim, um tutor. Porque aí tem, quando você vê no caso de Getúlio Vargas, você vê que nem o presidente da República passou a faixa para ele. Foi o próprio Exército, com o movimento tenentista, que toma o poder e entrega, né, a faixa para o presidente Vargas. Depois você tem o Exército nas constituições de 46, de novo falando nessas manifestações internas, e a nossa Constituição de 88 também. Aí, se o Exército não assume essa função, porque não tem poder moderador na Constituição, né? Não tem, na atual. Se ele não assume, de repente outro poder ou outra instituição entende que deve assumir no lugar dele o poder tutelar. E aí, vai ter liberdade de expressão até certo ponto, senão nós vamos tutelar. Vai ter possibilidade da gente, sei lá, ter a política funcionando assim, assado, até certo ponto. Então tem um tutor. Eu entendo, Leda, que de repente a gente pode amadurecer para construir uma democracia
sem a necessidade dos tutores, né? A gente combate, como dizia Pedro II, imprensa com imprensa, combate mentira com o desvelamento da mentira e a verdade, com racionalidade, com razão, com debates, etc. Mas não sei se eu estou sendo muito idealista. Talvez esteja. Porque hoje mesmo, hoje mesmo parece que foi uma empresa contratada por R$ 345 mil para monitorar redes sociais e rastrear usuários e formadores de opinião. É quase uma política do pensamento, né? Pois é, O que é pois é. assustador, né? Isso não está na Constituição. Porque eu me Não. lembro que desses debates de 88, a gente gritava a plenos pulmões, né? Censura nunca mais, ditadura nunca mais. Não é? A gente tinha esse. A gente participava de alguma forma gritando essas coisas nos teatros, nos movimentos da rua, né? E hoje E está parece que tudo passou meio. já, né? Hein? O encantamento com a liberdade parece que passou já, né, Leda? Pois é, parece que a liberdade está incomodando, né, um pouco. Você sente isso? Pois é, eu sinto. Eu acho que a gente tem que voltar a discutir essa questão das liberdades. E se a gente tem tutor, se tem alguém, algum poder, alguma pessoa tutelando a nossa república, que isso esteja escrito numa Constituição. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que buscar o legalismo, né, Leda? Para que isso seja justo. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! O que está faltando? Quer dizer, o que tem que ser escrito nessa Constituição? Porque essa Constituição já foi muito remendada também, né? As outras Já, também, já, essa do Império que você falou, que está fazendo 200 anos, que está aqui no seu livro, ela também foi emendada, assim, que nem a nossa, o de hoje? Leda, ela teve duas emendas. Hã? Pois é, o ato, ela teve um momento em que ela teve um chamado ato adicional, que foi uma emenda para você poder conseguir fazer no período regencial algumas mudanças, eleições para os regentes. Foi um período, a partir de 31, com a abdicação do Pedro I, na década de 30 do século XIX, teve uma adaptação, uma espécie de experimento republicano, e algumas adaptações foram necessárias, fizeram uma emenda. Depois, teve um ato de interpretação dessa emenda, que restituiu algumas versões anteriores e revisou outras. O resto não fazia parte da Constituição, era lei ordinária. Então, ela teve, a rigor, duas emendas, ou uma e uma reinterpretação da mesma emenda. É isso, Leda, que a gente tinha naquela época. Pouquíssimas emendas. A Constituição atual, meu Deus do céu, eu nem me lembro quantas emendas tem, já passou do 100 faz tempo, né? Deve ter passado, porque há muitas probabilidades, né, ainda. Há muita gente querendo Sim. mudar vários aspectos, né? Muita gente querendo mudar vários aspectos. Mas eu concordo muito com o que você falou, quando, no final da década de 80, se lutava muito contra a censura e a favor das liberdades essenciais. Queria-se liberdade para se reunir, queria-se liberdade para escrever, para falar em público, a liberdade de ir e vir. Tudo isso era muito importante, mas era importante para uma parcela. Vê-se que aquela parcela que só queria ter o poder do exército, no lugar do exército, não gostava disso. Esse é o problema. E a gente, para manter uma democracia liberal, precisa ficar de olho, porque os disfarces com nomes bonitos para aqueles que querem exercer o poder de maneira tirânica, eles aparecem mesmo, né? E aí a força acaba fazendo com que você cale a boca, não diga que é tirano aquele que é tirano. Então, o que eu acho? Que eu não tenho resposta para tudo, tá, Leda? Como historiador, eu estudei a Constituição de 24 lá no contexto dela, no início do século XIX. Só que, claro, a gente tira algumas ideias do que funcionou, do que não funcionou. Muita coisa é contextual e algumas coisas podem ser universais, e a gente pode experimentar aqui. Agora, uma coisa é muito certa, também tenho formação em Direito, né? Eu me formei em Filosofia, fiz Direito, depois eu fiz História, e na minha formação em Direito, eu lembro claramente que eu não aprendi nada do que está acontecendo hoje. Então, eu me formei em 2009. Então, eu acho que realmente parece que houve uma mudança constitucional sem que ninguém tivesse avisado, né? E mantendo aí a ideia de que a gente ainda tem a Constituição cidadã. Há movimentos, né, do Dr. Modesto Carvalhosa, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança,
Tem gente pensando, Paulo Rabelo de Castro, tem gente pensando, né, em mudanças na Constituição, né? E tem alguma coisa entre aquela Constituição que está fazendo, que é tema do seu livro, a de 1824, com a de hoje, de 2024, a que a gente está vivendo hoje? Assim, eu acho que essa crise dos poderes é muito interessante. Quando a gente pensa que a gente viveu a República toda, né, com intervenções militares, o golpe que impulsou Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, batalhando contra a Marinha lá, depois a gente teve o salvacionismo, que era, embora o Hermes da Fonseca fosse um militar, ele foi eleito, mas eleito para salvar a República dos civis. Depois você tem a intervenção da Revolução de 30, depois você tem a um marechal Lott resguardando a democracia no contexto do JK, depois a intervenção em 64, a recrudescimento em 68, e em 88 o textinho mostrando que há previsão de participação interna, ou seja, na política interna por parte do nosso exército. Então, assim, eu acho que a gente tem sempre a vontade de ser tutelado, ou a gente tem medo de encarar o fato de que os civis têm que dar conta da política, têm que se entender com suas diferenças e têm que construir um modelo funcional. E É só que isso que o mesmo essa, Exército está falando hoje? eu eu Se não sei. Eu ausenta sei da que, política porque a política é dos civis? pois é, mas ele se ausenta. Como eu disse, o poder moderador estava lá na Constituição de 24. Nessa atual ninguém, não tem poder moderador. Aí, o mínimo que tem é o Exército pode aparecer neste caso. Ou o Supremo Tribunal Federal pode agir nessas circunstâncias, mas não tem poder moderador. Então, assim, o povo, por meio do seu representante, que é o deputado constituinte, não autorizou poder moderador algum. Essa é a verdade. É assim que eu entendo. Nós não autorizamos nenhum poder moderador oculto. Nós não autorizamos nenhuma concorrência de poderes moderadores sem que nós tenhamos votado em representantes que escrevessem isso na Constituição. Então, o meu ponto, se a gente for olhar para a Constituição lá de 24, que foi, o pessoal diz, foi outorgada para Pedro I. Na verdade, essa Constituição, enquanto projeto, foi mandada para todas as câmaras das vilas, para ela ser analisada. E o retorno foi de 99% de aceitação, pedindo que Dom Pedro já a promulgasse, já a desse vigor. Então, assim, ela foi analisada pelas câmaras. A nossa Constituição atual foi feita por deputados constituintes, por uma Assembleia Constituinte, de 87 e 88. E essa Assembleia não previu poder moderador. Então, assim, o problema eu acho, que ou a gente constrói uma Constituição, aí sim, endossando o Modesto Carvalhosa, endossando o Luiz Felipe de Orleans Bragança, ou a gente retoma as discussões constitucionais, uma vez mesmo que esta Constituição em vigor já não é nem aquela de 88, é uma Constituição que foi sendo alterada por emendas e emendas e emendas, é uma colcha de retalhos, ou a gente volta a discutir Constituição, ou a gente tenta obedecer melhor o texto da lei. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Não se pode, aí que tá, existe uma elite, né, muito, que se entende por muito esclarecida, né, Leda, que percebe a si mesma como um juiz autorizado dos grupos políticos que podem existir e dos grupos políticos desautorizados, né, que não podem existir, que não tem lugar. Então, esse grupo acha que a direita não pode existir, né? E qualquer pessoa que tenha uma visão aí um pouco mais liberal ou conservadora, ela é extremista e tem que sumir com ela. Já é ista, sabe aqueles istas? Se a gente falar, cai até a repercussão da live. Então é isso. E nos estudos de história do direito, na verdade, o que a gente descobre é muito do que aconteceu com o Brasil, porque eu me interesso também pelo que o passado diz dele mesmo, né? Pelo que o passado diz de quem fomos, nós brasileiros. E a gente pôde descobrir, estudando essa Constituição de 24, que nós tivemos personagens brilhantes, né? Que quando a gente pensa a nossa Constituição, quando a gente aprende na escola, a nossa Constituição foi dada por um imperador português. Espera aí. Essa Constituição foi escrita por um conselho constitucional, foi nomeado a partir dos deputados que estavam discutindo antes na Assembleia Constituinte, né? Que o Pedro brigou com parte dessa Assembleia e a fechou, mas convocou deputados. O que eu fiz, né, sob orientação de professores, eu considero extraordinários aqui, meus abraços aqui para o professor Arno, para o professor Christian. O que acontece? Eu estudei as atas, Leda, os anais que registravam, tinha taquígrafo, que registrava o que cada deputado falava nas discussões.
E aqueles nomes que foram compor o Conselho Constitucional, que deu origem a esse texto da Constituição de 24, eu fui olhar o que eles disseram para ver se batia com o que apareceu na Constituição. E batia. E as explicações deles remontam a Aristóteles, a Polípio, a Benjamin Constant, as discussões que estavam ocorrendo na Revolução Francesa, as discussões que estavam ocorrendo na Revolução Americana. Nós tínhamos uma elite muito estudada, muito preparada, que construiu o nosso constitucionalismo naquela época. Então não foi assim, caiu do céu, ou o imperador tirou da cabeça dele e impôs. Não foi isso. Essa é uma das descobertas mais extraordinárias que tem no livro. E para a senhora ver como eu valorizo, um dos principais redatores da Constituição se chama José Joaquim Carneiro de Campos. E eu dei esse nome para meu filho, que tem 40 dias, tá? Ele tá me tirando o sono, por isso essas olheiras. Não é só a luz que está aqui de cima, eu escolhi uma posição ruim, mas é sono também, tá? Então, assim, eu acredito muito que o Brasil tenha que se descobrir, Leda, também, para melhorar essa autoestima, sabe? Os brasileiros têm capacidade de amadurecer enquanto partícipes de uma democracia, de uma república com as liberdades asseguradas, e é possível que o brasileiro também retome, se necessário, as discussões constitucionais. Parabéns pelo filho, 40 dias, Obrigado. que honra, que barato. A Valeu, direita... obrigado. Hein? Só te agradeci. Imagina. Olha só, a direita está crescendo no mundo, né? Preocupou o Macron. O Macron fez exatamente isso, né? Fechou. Exato. Não gostei, Sim. não, né? Não quero, não vai brincar comigo, não vai descer pro play, né? Pois é. A gente teve essa situação lá, porque os deputados que foram eleitos para o Parlamento Europeu foram majoritariamente do grupo da Marine Le Pen, né? De direita, portanto. E aí ele tem a prerrogativa constitucional de derrubar o parlamento, ou seja, dissolver o parlamento, mandar os parlamentares para casa, os deputados para casa e chamar outras eleições. Vamos pensar nisso. No Brasil existe isso? Não. Na Constituição de 24, que está completando 200 anos, existia. E quem fazia isso? O imperador. Fez algumas vezes? Fez. Quando ele notava que o parlamento estava mal encaminhado, estava em dissonância com aquilo que a opinião pública estava pedindo e dizendo, quando também o parlamento já estava abusando de seus poderes, tentando ultrapassá-los para intervir em outros poderes, entre os quais o judiciário e o executivo, e por aí vai. No caso do Macron... Mal comparando, ele era um CEO, né? Isso! Pois é. Eu penso assim, ou está nos faltando essa figura, e daí eu prefiro a Constituição de 24, né, com um imperador de uma dinastia legítima, aceita pelos brasileiros, ou que se construa um poder moderador legítimo inscrito na Constituição. Que se crie uma corte só para isso, né? Que se crie um tribunal só para isso, que se crie um conselho só para isso, só para vetar excessos dos outros poderes. Dá para fazer isso, Leda? Mas não está na nossa Constituição atual, então quem está fazendo isso está excedendo poderes. Voltando à nossa conversa, o Macron viu que a direita, então, ganhou assentos demais no Parlamento Europeu. E aí, eu acho que ele tem uma artimanha aí, porque ele não tem nada de burro, né, Leda? Ele dissolve o parlamento. Repito, na França existe essa prerrogativa. Aqui não. Aqui o presidente atual, por exemplo, não pode dissolver o parlamento. E a gente não tem imperador para fazer isso como tinha lá no século XIX. Enfim, ele dissolveu. Só que quem pediu isso para ele em primeiro lugar foi a Marine Le Pen, foi o RN, foi o grupo, foi o partido de direita, dizendo, olha, esse parlamento aí, que também não dava muito apoio para ele não, olha como ele é esperto. Era um parlamento de difícil relação com ele, e aí ele aproveitou que a direita ganhou lá, no Parlamento Europeu, ele aproveitou que a direita, se achando que a direita faz umas burradas, né, Leda? Essa é a minha questão também, que acho que a gente precisa amadurecer. A gente, assim, agora eu estou falando enquanto representante da direita. Eu trabalho orgulhosamente aqui para o governo de Santa Catarina, com o governador Jorginho Melo, e nós nos consideramos de direita, e eu quero ser uma direita que amadurece, que aprende com a experiência, sabe? Que se profissionaliza. Então, assim, eu sei também que o nosso grupo político muitas vezes tropeça, erra. Não o governador que tem uma baita experiência, mas muitas vezes os recém-chegados. E eu admito que em relação a políticos muito experimentados, eu sou jovem de idade e tenho pouca experiência, portanto eu ajo com humildade. Lá, o Macron é esperto, velho de guerra, então a direita vai lá e se acha. Olha só, ganhamos um monte de assento, derruba esse parlamento e convoca novas eleições. Ele já não estava tão bem com o parlamento, derruba mesmo.
E aí agora, será que a direita vai ganhar mesmo as eleições ou ele vai conseguir mexer os pauzinhos dele e virar o jogo nessas Será novas que foi um eleições, tiro no pé ou conquistando, ele vira o jogo? não é? Ele vai virar o jogo conquistando o parlamento mais afim a ele. É o que é mais provável. Meus amigos da França dizem isso. Então foi um golpe de mestre. Eu acho que foi um golpe de mestre, com a direita pedindo golpe. Vamos torcer para ele errar, mas duvido. Há um avanço também na Alemanha, na Itália, em outros países, né? Exato, há avanços e eu acho que tem que haver uma interlocução internacional, sabe, Leda? Você também não acha que a gente tem que conversar? Por quê? Porque às vezes tem uns tipos esquisitos mesmo se passando por direito, só atrapalham, né? É, uns malucos que querem se vincular com pautas do passado que são ruins e tal. Eu acho que a gente precisa dar passos em relação a isso, É o mas que ao você mesmo tempo a gente tem que falou, você aprender. matou a charada. A direita precisa amadurecer. Porque ela é muito Exato. jovem, né? Ela tava calada ou escondida, ou sei lá o quê, durante muito tempo. Então, agora, para participar da cena política, ela também tem que pegar a malandragem do Macron. Isso, eu acho exatamente isso. A gente, no Brasil, tinha direita no Império, tinha um partido conservador e um partido liberal. Você tinha, em vários momentos da República, tivemos direita, né? Nós tivemos, no contexto da década de 30, A Quem, e é, B, no quem contexto era a da direita na década de 30? a ação integralista, por exemplo, brasileira. Era meio esquisito? Era, mas a maior parte dos historiadores, até os de esquerda, não acham igual o Mussolini, não acham fascista. Tinha muita mulher participando, muitos negros participando, não era um fascismo, mas era um movimento com algumas esquisitices. Quando a gente pega, por exemplo, na década, a partir da Constituição de 46, que você tem uma fase, porque na década de 30, foi a Constituição de 34, em 35 Getúlio Vargas já fez um estado de sítio, então durou um ano esse estado mais democrático, né? A Ação Nacional Libertadora contra a Aliança Nacional Libertadora contra a Ação Integralista Brasileira. Agora, lá na frente, a partir da Constituição de 46, a gente tem um período com a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido de direita, que tinha por um dos seus principais líderes uma figura, e eu estou falando qualquer coisa para enrolar, para ver se eu lembro o nome dele, não funcionou, então eu vou continuar falando e daqui a pouco eu lembro o nome dele. É uma figura de direita importantíssima que rivalizou com Getúlio Vargas e outras pessoas. Quando a gente chega em 88, não tem direita, né? Tinham alguns personagens, sim, da velha direita. É... Eu não acho que os militares representam a direita, tá, Leda? Então, por exemplo, o Leônidas, que estava na Constituinte, tudo, os militares têm pauta própria. Muitas vezes é nacional, é uma pauta positiva. Não estou dizendo que eles são perversos e cruéis, não. Estou dizendo que os militares são um estamento que muitas vezes tem uma pauta própria. A direita é civil e a esquerda é civil. A direita estava meio alheia, sabe? A Constituição de 88 tinham alguns liberais, Roberto Campos, entre outros, tinham Acho que era alguns conservadores. massacrado, né? Mas meio figuras solitárias, assim. E aí, de 2013 para cá, é que eu acho que começou uma maioria silenciada, muito angustiada, de sempre ter que tomar engove para votar, né? Para votar. Vamos votar contra o PT e depois, quando surge o PSOL, pior ainda, vamos votar, tem que tomar remédio para poder votar no PSDB. Então, assim, aí o pessoal quis virar o jogo. Mas parece que a turma era tão engajada que a única pessoa que teve coragem de enfrentar essa turma que queria impedir que houvesse uma direita foi o Jair Bolsonaro, no qual votei com muito orgulho. Né? Ele teve coragem de enfrentar isso e não foi nada fácil, nós sabemos quanto ele enfrentou. Agora, o que eu acho? Ele abriu caminho em 2018, olha só, quantos anos nós temos? 2018, 4, 5 anos. Já com uma experiência de uma direita que assumiu alguns postos, alguns cargos. Eu acho que assim, alguns vieram antes. O Marcel Van Hatten, por exemplo, ele era líder estudantil quando eu também era. Eu fui do DCE, Leda, quando eu era jovem. E ele lá no Sul, ele também era, e ele foi vereador, ele foi deputado estadual, eu fui mais para a área intelectual, né, de dar aula, escrever livro e tal. Mas ele já tem uma experiência maior, ele é um dos caras que a gente tem, acho que, prestar atenção. Agora, a gente tem alguns desafios aí pela frente, justamente porque falta, talvez, que a gente reconheça que precisamos amadurecer, porque o próprio Partido dos Trabalhadores muitas vezes não dava passos largos.
né? Eu não me recordo o nome, mas o primeiro que nomearam para o STF, né, que o próprio PT nomeou para o STF, era um cara meio conservador até, assim, mas tinha algumas afinidades com eles. Tudo passos em política muitas vezes se dão calmamente, estrategicamente, com inteligência Eu de não, médio e não, longo prazo. não tô Tudo. lembrando. Eu só queria voltar um instantinho na UDN. A UDN era o partido do Carlos Lacerda? Isso, Carlos Lacerda, era o nome dele que eu estava querendo. Era o partido do Carlos Lacerda. Esse Isso, foi também muito perseguido, né? muito, muitíssimo Bom, o perseguido, Juscelino muitíssimo, foi, imagina ele. Imagina o exato. Lacerda. O Lacerda, então, tentativa de homicídio, provavelmente por parte do próprio Getúlio, é, muita perseguição. Mas era um leão aquele, né? É. Saiu um livro agora do Guilherme Fiuza em que ele faz uma fantasia histórica, como se o Lacerda tivesse ficado escondido e reaparecido e tal. Que Interessante. legal. Eu relembrei um pouco, porque é um período em que eu não vivi muito, mas eu não vivi nada, eu acho. Assim, como experiência, né? Nunca conheci o Lacerda, nunca tive. Que ano foi o Lacerda? Você lembra? Sim, o Lacerda estava atuante na década de 40, no meados da década de 40 para frente, até a década de 60, no contexto do regime militar, quando ele finalmente é mais ou menos calado, tá? Então Ah, ele tá. sofre na década de 50 aquele atentado do Getúlio e ele avança como uma liderança da UDN, uma liderança de direita, é um dos responsáveis, inclusive, por tentar usar a figura do Jânio Quadros como representativo, né, da UDN. O Jânio Quadros vira presidente da República e aí ele vai lá e dá o nosso título de nobreza, entre aspas, da República, né, que é a Cruz do Cruzeiro do Sul, né, para o Che Guevara. Aí ele vai lá e institui relações com a União Soviética. Imagina o Carlos Lacerda desesperado por ter feito isso. O Brasil é muito contraditório, né? Não? Muito, muito. Estudar a história. Olha, Leda, eu dou várias risadas, mas eu dou várias risadas quando eu olho em retrospectiva. Do meu tempo, assim, é meio sofrido. Eu não vivi essa época do Lacerda, eu era menina nos anos 60, mas muito menina para perceber isso. Não sabia nada. Mas eu me lembro da eleição do Jânio, a esquerda votou no Jânio. O Jânio era uma figura que E aglutinava, eu mas me não foi lembro que pela tinha UDN. discussão na minha família, assim. Era a Jane Lotte, não era? Sim, sim. E o Jânio, o Lodge tinha sido o general responsável pelo legalismo, né? Por ter mantido a eleição do JK e posteriormente ele quis aí assumir uma posição de maior liderança. Mas o Jânio, ele era uma figura aglutinadora. Ele era um professor muito carismático, né? Que também fez o curso honorum aí, teve vários cargos. Se não me engano, ele foi vereador, ele foi prefeito de São Paulo, foi governador do estado de São Paulo, e aí sim foi alçado pela UDN, pelo partido de direita, com a anuência do Carlos Lacerda, para a presidência da República, só que ele teve uma atuação bastante errática, né? Ele começou, até tem uma foto que eu acho muito engraçada, naquele filme, o 1964, o Brasil Entre Armas e Livros, que a Brasil Paralelo fez. Aliás, tenho muito orgulho de ter ajudado a construir a Brasil Paralelo, eu participei do Última Cruzada, Ah, é? participei do 1964, participei de inúmeras atividades da Brasil Paralelo. A gente, no 1964, a gente tem um momento em que a gente fala do Jânio, e eu falo que tem uma fotografia que um jornalista captou, que ele era meio vesgo, né, Leda? Então ele está olhando para um lado e para o outro, ele está com o pé virado para o lado, com O o pé tronco para virado o para... outro. Essa foto é histórica. É muito engraçado essa Ele foto, era mas a gente uma pensa, coisa meio cômica também, né? Ele era uma figura sim, esquisita por ele mesmo, né? exato. Lembra quando ele falava, ele tentava usar Ele não mesóclises ou gostava da até mesóclise. Que nem o ou até Temer, né? O Temer também ênfases. gosta de mesóclise. O Oi? Temer também gosta de uma mesóclise. Verdade, verdade. É. Ele usava meio essas Faloei, não colocações é? Umas coisas pronominais. assim. Isso, isso. Ele falava, ele usava colocações pronominais estranhas também, como por exemplo, filo porque quilo, lembra? Porque Ah, quando a secretária perguntou onde é que está a caneta e ele pula na mesa, né? Eu a pus na mesa, pula na mesa.
Ele era professor de gramática, ele tinha um livro de gramática, ele queria vender o livro dele de gramática. Então, é uma figura muito engraçada. Gostava de ser visto comendo sanduíche na calçada, né? Sanduíche de mortadela. Ele tinha a mania de fazer papelinhos. Ele não gostava de despachar Leda, em reuniões demais. Então ele chegava no Palácio do Planalto às 6 da manhã, fazia um monte de papelzinho, mandava distribuir e pronto. Depois ele ficava fazendo estudos de legislação e ele não gostava muito de interagir. Enfim, não recomendo que imitem, tá? Durou um ano o governo dele. Quem quiser imitar, não recomendo. O que você recomenda? Porque a gente vai ter eleição. Hoje eu liguei a TV na Jovem Pan e de repente, mas aí fui fazer outra coisa e não prestei muita atenção. E eu vi uma manchete assim: Bolsonaro aponta o candidato para 2026. Você acha que a direita vai estar nessa disputa em 2026? Acho, Leda. Você não acha? E tem um nome específico, assim? O nome... Tarcísio, ele Zema, Caiado... Ele de fato é uma surpresa, que eu acho que vai ser guardado como surpresa. Acho que vai ser guardado como surpresa até por ser uma estratégia de confusão do adversário e por aí vai também, mas eu acho que tem muita gente preparada, sabe? Eu acho que o próprio presidente Jair Bolsonaro pode vir a se tornar elegível. Não tô dizendo que é a mais provável, mas eu acho possível. É possível que a Michelle seja candidata. É possível que o governador Tarcísio seja candidato. Eu acho ainda que o meu governador, não é porque é meu chefe, não, meu governador Jorginho Melo, ele é uma figura extraordinária que pode vir a se tornar mais nacional. Hoje estava no Pânico, deu uma entrevista muito boa, também pode ser um dos presidenciáveis. Tem o Zema também, como a senhora bem disse. Então, assim, tem um leque sim, e eu acredito que ainda que não sejam perfeitos, Leda, eu acho que a gente já votou em Alckmin, Leda. Pelo menos eu, sei lá, eu estou falando a gente, a direita, né? A direita já votou em José Serra, a direita já votou em, até esqueci o nome do outro lá, o Neves, Aécio Neves. Enfim, eu não vou ficar repetindo aqui, mas eu acho que uma vez que o presidente Bolsonaro aponte o caminho, eu acho que é interessante que a gente siga, pelo menos é meu... a direita, ela é muito individualista. Eu não tenho problema nenhum com o reconhecimento do valor do indivíduo, os direitos individuais, eu acho tudo isso fantástico. Mas a gente tem que entender que indivíduos fazem parte de grupos, de empresas, de clubes, né? De instituições, de atividades profissionais. E em todas essas atividades que são por natureza coletivas, é preciso colaboração, é preciso submeter um pouco a nossa vontade ideal para fazer parte de um conjunto, né? Que não é vontade coletiva do Rousseau, não. É uma anuência racional de que vale a pena fazer parte de um conjunto. E a direita, o Brasil é muito grande, a direita é muito numerosa, eu acho que a direita é muito numerosa. Isso é um poder muito importante. A gente precisa se entender. Quando é que a direita emergiu? Ela estava assim, na toca, porque foi de repente, né? Foi. Para mim, assim como eu sou leiga, não tenho uma formação sólida como a sua, ela apareceu de repente. Assim, foi aparecendo a partir de um determinado momento, mas foi de repente. Para você, eu acho que tem uma estrutura cultural forte, porque a esquerda se surpreendeu muito com o aparecimento da direita, né? Eu acho que você está certíssimo, surpreendeu a todos. Né? Vou te dar um exemplo, eu era um líder em 2013, portanto, faz 21 anos. Eu tenho que pensar porque eu sou de humanas, tá? Aí vai fazer conta, eu tenho que parar um pouquinho, mesmo que seja de 2 mais 2. Mas, eu também sou de humanas, então estamos juntos nessa. Então, aí em 2003 para 2004 eu era líder estudantil, quando eu fazia filosofia. Eu percebi uma coisa muito feia lá dentro, Leda. As pessoas diziam assim com a maior arrogância, os jovens que faziam parte de partidos políticos, entre os quais o PCdoB, que era muito forte lá de onde eu venho, eu estudei na Católica de Santos, o Partido dos Trabalhadores também, eles diziam assim, temos que fazer os estudantes votarem não sei quem, temos que destruir não sei quem lá. Então, assim, eles só queriam conduzir,
Eles não queriam abrir discussão, eles não queriam ensinar. E eu era da filosofia, eu queria propor grupos de estudos de política para aumentar a cidadania. Até palavras que são deles, eles usam isso em público, né? No privado não queriam. Eu fui transformado em diretor sociocultural. Hoje eu sou secretário de Cultura, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, em Santa Catarina. Eu era diretor cultural na época. E eu queria promover justamente debates, discussões, o aprendizado, para que a gente soubesse se posicionar com maturidade na política. E eles não queriam, eles queriam conduzir. E aí a gente pensa, pô, essa é a República, essa é a Constituição, essa é a liberdade pela qual tanta gente lutou em 88. Foi por isso que todo mundo, que tanta gente lutou, inclusive pela redemocratização. Foi para isso que tanta gente lutou contra um regime militar, para trocar por um outro regime que falsifica as suas pretensões, fingindo serem democráticos, mas sendo, na verdade, vampirizadores, fazendo os outros de títere, de fantoche. Então, assim, eu achei aquilo uma aberração. E isso só por um espírito de filósofo liberal. Eu nem sabia o que era direita, direito. Ficou ruim essa frase, né? Direita, direita. Mas eu não sabia bem o que era direita. Aí eu acabei virando anti-esquerda. Então, assim, nasceu naquela época o Marcel Van Hatten também estava liderando no Sul, um amigo meu em Campinas, e a gente estava quase que criando espaços. Para e passo, o professor Olavo de Carvalho vinha explicando determinadas coisas em seus cursos, em seus artigos de jornal e em seus livros, mostrando, desde 94, ele tinha escrito aquele Nova Era e Revolução Cultural, 1994, e ele avisou que o PT chegaria ao poder, e ele avisou que eles funcionariam como um partido gramsciano, portanto, que a partir da cultura gostaria de estender seus tentáculos para todos dominar pela mente. Enfim, ele escreveu isso. E aí eu conheci ele pessoalmente. Eu vi uma palestra dele, comecei a ler os livros dele e falei, ó, isso aí tá funcionando, tá batendo. Virei aluno presencial dele. E aí atuei diferente quando eu fui fazer direito. Porque eu fiz direito depois de filosofia, fanático de faculdade, né? Nossa, fazer direito, eu fiz 9 anos seguidos. 4 você fez, né? Isso, fiz história, depois pós em educação, depois mestrado em história do direito, agora estou doutorando em estudos globais. Enfim, fiquei muito tempo na faculdade. E aí no direito, eu quis fazer uma outra atividade. Eu quis, em vez de participar das lutas por voto, para eu ser de CA, DA, DCE, eu abri o meu grupo de estudos, jus filosóficos eu chamei, e a gente estudava filosofia, estudava política, lia políticos clássicos e analisava a política estudantil, a política regional, Santos-São Paulo, e a política nacional e internacional. Fazíamos algumas reuniões 3 por semana e falávamos de várias coisas, chamávamos palestrantes, líamos livros juntos, comentávamos livros juntos. De repente eu percebi que naquele âmbito eu conseguia alterar um pouco o vocabulário, as ideias, tudo. Eu pensei, caramba, isso funciona. O Olavo fazendo isso em alta escala. O pessoal, por exemplo, o próprio Hélio Beltrão ensinando o liberalismo, entre outras pessoas que apareceram, né, que já estavam no Orkut, né, 2004, 2005, só no Orkut, né? Eu estava lá também, mas ainda jovenzinho, meio cabeça oca, aprendendo as coisas. E aí estava surgindo alguma coisa que pode se chamar de uma proto-direita, né? Da nova, a gente está falando da nova direita, não da velha, da UDN, dos herdeiros, daquela galera que sumiram todos. Então, essa nova direita, ela vai dar um grito, que eu acho que é o grito do parto, né? Em 2013, ela estava se gestando antes. Aí a analogia pode não estar boa, mas como eu tive um filho agora, Leda, me aguentem, tá? Estou pensando em gravidez, filho faz tempo. Então, parece que ela se gesta lá, sei lá, no final da década de 90, início dos 2000, quando o presidente Lula é eleito pela primeira vez, no Lula 1, existe, e os movimentos estudantis ficam muito assanhados, né? O pessoal da cultura fica muito assanhado, existe uma reação a isso. Eu mesmo reagi a isso, eu não era de direita, eu reagi contra a arrogância, a híbris, digamos assim, dessa turma. E aí, eu lembro que foi decisivo para mim, além dessa coisa de vamos fazer os outros pensarem no que a gente quer, que eu achei abominável, foi decisivo para mim. Eu queria pegar esse gancho para te perguntar o seguinte, então é por isso que se tem tantos medos, tanto pânico das redes sociais? Eu acho, porque foi por meio das redes sociais que a gente pôde se manifestar. Como deu um microfone, uma câmera para todo mundo, qualquer pessoa filma, qualquer pessoa entra na internet, fica sabendo as coisas, qualquer pessoa pode identificar o que... Pode até não conseguir identificar as coisas que estão por trás, né? Fala A, mas quer dizer B. A pessoa pode não entender isso, mas ela entende um monte de coisa que ela não tinha acesso antes, que era só a opinião
das grandes redes de TV, da grande rede de TV e dos grandes jornais, que imperava, né? Você não tinha, você não pensava, você era levado. Isso. Perfeitamente de acordo. Eu falei no Orkut porque, de fato, lá começa um movimento Lá esquisito do começa. pessoal. É, Começam os grupos, né? As pessoas a se começa. reunirem, a verem As que comunidades. encontram semelhantes, né? Isso, Leda, porque eu lembro perfeitamente, a gente conhecia pessoas com ideias semelhantes e que queriam estudar as mesmas coisas, já marcava, vamos nos encontrar no lugar tal, fazer viagem, tudo, pelas comunidades de Orkut. E Olha, posteriormente aparece o Facebook, né? Eu entro nele em 2007, 6, 7. Aí ele foi ficar na moda um pouquinho depois. O Facebook fica forte lá 2010 em diante, eu acredito. Em 2013 estoura tudo aquilo, né, no Brasil, que acho que foi o grito do parto mesmo. Né? O pessoal disse: chega, agora isso não vai ficar assim, mas não se sabia bem, né, Leda, o que fazer, não se tinha clareza quanto às pautas. Eu lembro bem, pauta de segurança pública, porque eu ia falar aquilo, o que foi tão decisivo para eu me pensar de direita? Foi quando teve aquele crime abominável, aquela aberração do Champinha. Eu não vou descrever o é, crime, eu não tenho estômago para isso, mas foi um crime abominável, tá, foi. do Champinha, matou, estuprou um casal aí e tal. É, e pessoas nos grupos de política estudantil em que eu estava defendiam um ponto de vista meio marxista, de que ele era um coitado, tinha sido ostracizado pela sociedade, nunca ele ia ter acesso, olha só, nunca ele ia ter acesso, uma mulher escreveu isso, nunca ele ia ter acesso a burguesas desse nível e tal, e aí ele é um coitado. Eu olhei aquilo e falei, eu não quero estar do lado dessas pessoas. Eu não tenho nada a ver com elas. Eu quero exatamente outra coisa. Eu quero outra coisa. E aí, quando a gente vê estourar a pauta da segurança pública, a gente lembra também do número de homicídios, o número de latrocínios. Eu fui assaltado várias vezes mesmo, tá? Com saidinha de Natal, eu tive arma apontada para minha barriga com um cara que depois trocou tiro com um policial no mesmo dia, ou seja, eu podia ter morrido. Então, assim, aí a pauta da segurança pública, a economia degringolando num país tão rico, tão cheio de potencialidade, a economia indo por água abaixo, os riscos da nossa submissão a ideias, a partidos internacionais, a grupos internacionais, pelo Foro de São Paulo, pela ligação do Partido dos Trabalhadores com partidos de fora, com a Venezuela, com as Farc, etc. Tudo aquilo que surgia, né, de vínculos estrangeiros, de submissão do Brasil a ideais estrangeiros ou projetos estrangeiros, como o programa Mais Médicos trazendo o cubano para cá para reforçar a revolução deles, o programa de construção de linha de trem não sei onde, de porto não sei onde, tudo. Aí, e com o Brasil precisando tanto de dinheiro, aí degringolou. Então o povo gritou em 2013, mas foi aprendendo alguma coisa aos poucos. Então teve o impeachment, e em 2018 a gente renovou as cadeiras, os assentos no parlamento. E hoje a gente tem um parlamento com bastante gente de direita até, Leda. Só que em 2018 tinha muito estreante, muito estreante. Era uma novidade total. Agora a gente já tem Agora, gente um pouquinho mais e experimentada. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá. para fechar, então, o que esperar de 2026? Olha, 2026 eu acredito que a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, é se entender como parte de um movimento maior. Isso não é coletivismo, é reconhecer a realidade de que nós temos que colaborar com os grupos dos quais fazemos parte. E segundo, não esquecer da cultura, Leda, porque ainda que nós façamos um presidente, não é porque eu sou secretário de cultura, não, e estar à frente muitas vezes como político, porque o gestor cultural, ele responde a questões técnicas, ele responde
as questões que vêm das urnas, por meio do nosso governador, e as diretrizes do chefe, que é o governador. Eu não tenho. Não é o lugar de fazer cultura, como eu estou dizendo. Estou dizendo fazer cultura, fazer isso aqui, ó, que o Ludovico faz. Ó. O pessoal xinga a direita de fascista para quê? Para encurralar, para perseguir, para sumir com as pessoas. E aí o Ludovico, o livro do mês, depois da Rand, é o que é fascismo, do Stanley Payne, que é justamente um livro para mostrar tecnicamente Ainda o não que é recebi o realmente. meu, por isso que eu não mostro. Então ele vem com um fascículo que mostra a Carta del Lavoro, tá? A Carta del Lavoro, que é a carta dos trabalhadores que deu origem aí, com Getúlio Vargas, a nossa CLT. Aí sim o pessoal vai ver aqui, ó, documento vindo junto. Tá, né? Onde é que está a origem, né? Vem junto no box, tá? Como a Leda mostrou no começo, quando estava me esperando, depois da confusão, ó, vem nesse box aqui e vai poder ter acesso a um livro que a gente escolheu a dedo. Eu sou editor-curador do Clube Ludovico, que a gente escolheu a dedo para explicar essa coisa do fascismo. Então, Leda, Está a gente precisa... merecendo mesmo essa explicação, né? Porque é uma palavra que gasta, né? E regasta. Qualquer um muito mal chama utilizado. qualquer um de fascista sem saber o que é isso. Isso diminui a força da palavra quando apareceu fascista de verdade e, ao mesmo tempo, ela amplia a violência a um nível tal, absolutamente desnecessário numa democracia, porque você bota um alvo numa pessoa, pensa bem, os caras mataram Mussolini em praça pública e qualquer um que quisesse voltar no tempo mataria o Hitler, certo? Então você vai colocar essa pecha em alguém, o que você quer para essa pessoa? Você quer que ela sofra violência? Você quer que ela suma? Então assim, não se faz isso. Tá? Então a gente está publicando culturalmente, tem que ter uma força cultural, Leda. Eu vejo assim, temos que eleger, temos que participar da política e temos que ter gente escrevendo, lendo e comentando livros, tem que ter gente fazendo peça de teatro, tem que ter gente fazendo cinema, tem que ter entrevistadoras maravilhosas, feito você, fazendo entrevistas sem parar, tem que ter jornalismo, tem que ter gente boa de direita se profissionalizando. Não adianta ser só também o jogo da rede social que tudo aceita. É preciso evoluir junto com o uso das redes sociais, porque ele se aprimora também, ele fica mais difícil, ele chega a novos níveis. É preciso se profissionalizar. E é por isso que eu acho que o trabalho da LVM, da Ludovico, está tão bonito, o trabalho que a gente está fazendo, que a Brasil Paralelo faz é tão bonito, o teu trabalho a gente admira muito na minha casa, o trabalho daqueles que querem também aprender a fazer a boa política, como é o caso daqueles que aprendem com os mais velhos que são de direita, como é o caso do Jorginho Melo, meu governador, e eu me coloco como um aprendiz, além de ser o assessor. Eu acho que a gente tem que aprender, tem que ter essa humildade. Agora, é isso, que o presidente Bolsonaro indicar, acredito que, o meu ponto de vista, tá? Posso estar errado e posso até mudar de ideia, que tem um tempinho ainda, mas hoje eu acho que a gente tem que embarcar e tem que fortalecer essa pessoa. Bom, você falou que é um aprendiz. Você é um aprendiz de pai também. Desejo muita sorte para você. É seu primeiro filho? Meu primeiro filho, obrigado. Muito Sou bom. mesmo aprendiz de pai. É um aprendiz de pai. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada Eu mesmo. que agradeço. Foi um prazer. E vamos prestigiar o Clube Ludovico, sim, e a LVM. Um grande abraço. Posso só falar uma coisinha rápida? Sim. Quem quiser aqui na live da Leda adquirir o Clube Ludovico, usa o meu cupom, que é Rafael50. Rafael em caixa alta. Rafael50. Pega 50% de desconto na primeira mensalidade, nos planos anual e trimestral. Rafael em caixa alta, 50% na primeira mensalidade para receber o Clube Ludovico. Tá bom? Certo. Um abraço para você. Tchau. Abração, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, eu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.